Toda criança de cada país, por Cristo é amada, a Bíblia nos diz. No Chile, Brasil e além do mar, a todas, pois vamos a Bíblia levar. Tudo bem com vocês, crianças brasileiras? Crianças que nasceram nesse país tão lindo. Vamos agradecer a Deus por mais esse encontro. Fecha os seus olhos aí e abaixa a sua cabeça. Vamos falar com Deus então. Querido Deus, muito obrigado por mais este encontro, onde podemos juntos aprender coisas lindas do Senhor. Abençoa, Deus, cada família e muito obrigado por nos fazer nascer neste país tão lindo. Em nome de Jesus, amém. Não é maravilhoso saber que nós somos amados por Cristo e Ele ama as crianças do mundo inteiro e ama você, criança brasileira, com um amor muito especial, porque nós estamos em plena campanha de missões nacionais. E na nossa campanha nós podemos recitar o nosso tema. Qual é o nosso tema? Olha lá. Porque Ele me amou. Porque Ele me amou. Olha lá, missões nacionais. Então, missões nacionais por quê? Porque é a obra missionária, o falar de Jesus aonde? Na nossa nação, no nosso país, no nosso Brasil, né? E o nosso tema é exatamente esse, porque Ele me amou. E a nossa divisa, o nosso versículo que nós recitamos em todo encontro, até o final da campanha para a gente guardar, está em 1 João, capítulo 4, versículo 19, que diz o quê? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós temos no cartaz aqui, ó, 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha lá, missões nacionais. E eu e você estamos aprendendo sobre missões nacionais, aprendendo a amar essa organização que se preocupa com a evangelização no país todo, no nosso Brasil inteiro. E nós temos um cântico lindo que nós vamos cantar, que é o nosso cântico oficial, que fala exatamente sobre isso. No sertão, na cidade, crianças estão precisando de paz, salvação e perdão. E os missionários vão levar esse amor de Deus a essas crianças então, amém? Vamos lá? Vamos cantar bem bonito, bem gostoso, né? Você já sabe. No sertão, na cidade, crianças estão precisando de paz, salvação e perdão. Não conhecem Jesus, nunca ouviram falar do amor diferente, capaz de salvar. Quero ser a criança que vai ajudar a contar o seu plano de amor. Porque Ele me amou, quero a todos falar, anunciar e viver, pra Jesus divulgar. Eu amo, multiplico, oro e reparto, ao Brasil eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Amo, multiplico, oro e reparto. 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 Eu amo, multiplico, oro e reparto. Ao Brasil eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Nós amamos e multiplicamos, aprendemos então, até hoje, nós já aprendemos na nossa campanha de missões nacionais, que nós temos como tema, porque Ele me amou, nós já aprendemos que precisamos amar, né? Olha lá, no cartaz, amo. Nós aprendemos com a Aninha que podemos amar e que precisamos amar, né? O próximo, as pessoas. Aprendemos também com o Miguel
que nós precisamos o quê? Ó, multiplicar. Olha lá, amo, multiplico. Acabamos de cantar, né? E hoje nós vamos aprender com um novo personagem, né? Na verdade, é uma nova personagem, que é quem? Olha lá, Olívia. A Olívia vai nos ensinar o quê? Que nós precisamos, olha, aprender a orar. Oro. Então, olha lá, amo, multiplico, oro. Hoje nós vamos pensar nesse tema, na oração, como é importante nós nos preocuparmos com a oração. Olha a Olívia aqui, né? Prontinha, com as mãozinhas postas lá. Por que que a gente põe as mãozinhas assim? Para não mexer em nada. Por que que nós fechamos os olhos? Para não se distrair. Então, é tempo de pensar na oração. Por quê? Porque missões nacionais têm tudo a ver com pessoas que Deus separa para estarem no Brasil todo, em todas as regiões do nosso país. Olha, aqui nós temos 5 regiões no nosso país. Olha só que coisa. Então, o líder de missões nacionais, o pastor Fernando Brandão, ele se preocupa em organizar de uma forma que aqui na região do norte nós tenhamos em todas as cidades, todos os estados, alguém falando de Jesus. Então nós temos vários estados aqui, né? Rondônia, Tocantins, Acre, Amazonas, a Roraima, Amapá, Pará, fica tudo aqui, ó, na região do norte. Já na região do nordeste, nós temos quem aqui? O Ceará, o Maranhão, olha lá. Nós temos então o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Bahia, tá tudo aqui, ó, na região nordeste. É onde nós cantamos que tem o sertão, né? No sertão tem crianças e precisam ouvir de Jesus. Então, é feito um trabalho da Junta de Missões Nacionais para enviar missionários para cá. Também aqui, região centro-oeste, Mato Grosso, aqui nós temos na região centro-oeste, nós temos também Brasília, Goiás, Mato Grosso do Sul, tudo aqui na região centro-oeste. Aqui a região sudeste, onde eu estou morando atualmente, aqui em Minas Gerais, né? Aqui nós temos então Minas Gerais, temos Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, aqui ó, na região sudeste. E aqui embaixo a região sul, olha lá ó, aqui nós temos a cuia do chimarrão, né? Por quê? Porque nós temos aqui o Rio Grande do Sul, temos aqui também o Paraná, temos então aqui nessa região o lugar onde faz muito frio, né? Nós temos então Paraná e Rio Grande do Sul aqui nesta região do nosso querido Brasil, tá ok? Que coisa linda saber que eu e você podemos pensar em orar, exatamente, olha aqui, ó, orar por quem? Orar pelos missionários. Por que é tão importante orar por eles? Eu vou contar uma história para vocês que está na Bíblia, tá bom? E essa história fala de um missionário que você já conhece, inclusive, tá bom? Que é alguém especial chamado Paulo, que um dia encontrou um jovem, mas esse jovem, antes de ser jovem, ele foi criança. O nome dele era Timóteo. E a mãe dele, que se chamava Eunice, e a vovó, que chamava Lloyd, as duas ensinavam a palavra de Deus para ele. No tempo dele, usava o pergaminho, que eu já ensinei para vocês o que é. Mas é a palavra de Deus, era a Bíblia deles. E a mãe, que era judia, era do povo de Israel, ela conhecia a palavra de Deus, a vovó também, e o pai dele não, o pai dele era grego, não era cristão, mas a mãe e a vovó ensinaram para Timóteo desde a infância, está escrito na Bíblia, no livro de 1ª e 2ª Timóteo. Por quê? Porque está escrito lá que ele conheceu desde pequenininho, desde a tenra infância. Ele sabe as sagradas letras, que é a palavra de Deus, que pode tornar ele sábio. Nós aprendemos isso, né? Eu já contei isso para vocês. Nós já memorizamos, inclusive, esse versículo. Então, Timóteo, ainda bem jovem, quando deixou a casa dele, a família dele, ele acompanhou o apóstolo Paulo, que chamou ele para ser um missionário junto com ele. E ele, então, Timóteo, foi para as viagens missionárias junto com Paulo.
Um dia nós vamos estudar sobre as viagens missionárias de Paulo, para vocês verem o que Paulo passou. E Timóteo aprendeu com Paulo muita coisa, muita coisa linda mesmo. E sabe, a palavra de Deus nos diz então que Timóteo, ele amadureceu e pregou a palavra de Deus em muitos lugares. Muitas pessoas ouviram a palavra de Deus. Muitas pessoas conheceram a mensagem da salvação. Através de quem? Através de Timóteo, porque Timóteo era um missionário também. Ele ia para vários lugares para falar do Senhor Jesus, que ele tinha morrido, que ao terceiro dia ele ressuscitou, que ele fez isso porque ele amava todas as pessoas, porque o amor de Deus é muito grande e Deus quer trazer salvação a todas as pessoas. Então, Timóteo ia falar do amor de Deus e as pessoas precisavam crer nesse amor. E sabe, é muito lindo perceber que conforme ele pregava, muitas pessoas tomaram a decisão. Muitas pessoas disseram, eu creio sim que Jesus é o Filho de Deus que morreu por mim, eu recebo no meu coração. Nós já aprendemos também que é isso que o missionário faz. E Paulo, então, conhecedor que era, né, nas suas cartas, Paulo escrevia cartas, escreveu 2 para Timóteo. E ele, então, o apóstolo Paulo, ele escreveu cartas para Timóteo, dizendo para Timóteo, então, que Timóteo devia sempre se lembrar que ele tinha conhecido o Senhor Jesus desde a infância. E que esta palavra era necessária, era útil para orientá-lo no caminho do Senhor. Era para ele sempre ter na lembrança. Paulo escrevia para ele. Paulo também escreveu, lá numa outra carta para ele, que ele, conhecendo a palavra de Deus, ele podia levar para outras pessoas. E ele lembrava Paulo que Paulo tinha uma fé que não era fingida, era de verdade. Ele realmente, ele devia lembrar de tudo que Jesus tinha feito por ele, para ele seguir Jesus. Paulo dizia nas cartas isso para ele. E sabe outra coisa que Paulo fez também? Escreveu para ele, dizendo para ele que estava orando por ele, desejando reencontrá-lo um dia, porque eles se separaram. Então, Paulo escreveu para ele, lá em 1 Timóteo 1, de 3 a 5, sabe? Fala da mamãe, da vovó que ensinaram, e nós não sabemos qual era o nome do pai dele, mas sabemos que ele foi muito amado por Deus, pela mamãe, pelo papai, e foi ensinado também por ela, pela mamãe e pela vovó, aliás, foi muito ensinado por elas, e depois foi amado pelo apóstolo Paulo. Ele se tornou um discípulo de Paulo, né? E se tornou um missionário, então, e é lindo ver que o missionário Timóteo pôde falar do amor de Deus em muitos lugares. E Paulo escreveu para ele que orava por ele. Por que é importante o missionário saber que tem gente orando por ele? Porque essa oração vai fortalecer o missionário que está lá no campo missionário, trabalhando, realizando a obra. E Timóteo, então, era alguém especial para Deus. Por quê? Porque ele tinha aprendido sobre o amor de Deus. E Paulo disse para ele que ele não podia esquecer da palavra, que a palavra de Deus ia alimentá-lo sempre e era ela que ele ia ensinar. Paulo também escreveu para ele estar sempre em oração. Por quê? Porque ele precisava falar sempre com Deus, assim como nós, que já temos Jesus no coração, precisamos ler a palavra, conhecer a palavra de Deus, falar com Deus em oração, falar do amor de Deus para outras pessoas, que é o trabalho do missionário, que é o multiplicando, né? Nós precisamos multiplicar esse amor de Deus que nós conhecemos, falando para outras pessoas. Paulo também falou para Timóteo manter a sua vida pura, o seu coração puro. Isso quer dizer o quê? Se fizer alguma coisa errada, peça perdão. Tá bom, Timóteo? Para continuar sempre com o coração limpo. E nós também precisamos disso. Se quisermos crescer na graça e no conhecimento de Jesus, precisamos ter o nosso coração limpo e procurar sempre frequentar a casa de Deus. Paulo falou para Timóteo que era importante que ele frequentasse a casa de Deus, que ele estivesse sempre junto com as pessoas que tinham a mesma fé que ele. Que lindo saber que o apóstolo Paulo orientou a Timóteo e nos orienta também. Todas essas orientações que ele deu para Timóteo estão aqui na Bíblia.
nas duas cartas que Paulo escreveu para Timóteo, na 1ª e 2ª Timóteo. Você pode ler aí na sua casa como tarefa. São pequenas as cartas e você vai aprender e vai conhecer, tá bom? O que aconteceu com Timóteo, como foi que Deus usou a vida de Timóteo. E também vai descobrir, Paulo orando por Timóteo, como é importante nós orarmos. Deus quer que você que já tem Jesus tenha alegria na oração, porque é muito importante ter alegria na oração. Você pode falar assim, mas eu preciso orar mesmo, Pro? Eu preciso orar mesmo? Criança precisa orar? Sim, criança precisa orar. Nós já ouvimos, acabamos de cantar no nosso cântico de abertura hoje, que toda criança de todo o país por Cristo é amada. A Bíblia nos diz, então, menino e menina, você deve falar com Deus em oração. Talvez alguma criança que nunca assistiu nenhum vídeo nosso pode perguntar assim, mas o que é oração, né? Pode fazer a pergunta, o que é oração? Você já sabe, vocês que assistem sempre os vídeos, que orar é falar com Deus, só conversar com Deus, aquilo que você sente no seu coração, né? Nós temos um vídeo que nós ensinamos os 6 aspectos da oração, 6 tipos de oração. Podemos adorar a Deus pelo que Ele é, podemos elogiar a Deus por tudo que Ele faz, e fez e faz. Nós podemos também fazer oração de ação de graças, agradecendo a Deus por tudo. Podemos fazer oração de petição, quando pedimos coisas para nós. Oração de confissão, quando nós falamos para Deus algo que nós fizemos errado e pedimos perdão. E oração de intercessão. Olha que lindo! Hoje nós vamos poder falar com Deus, sim. Vamos falar com Deus hoje a respeito da obra missionária. Depois você vai ver que tipo de oração nós vamos fazer. Agora, por que nós devemos orar? Por que é importante? Eu não gosto de orar. Eu fico orando assim, eu distraio. Por que é importante orar? Falar com Deus, por quê? Para ter comunhão com Deus. Se você já creu em Jesus como seu Salvador, você precisa ter comunhão com Deus. Quando você conhece um amigo ou vai para a escola e tem os amigos lá, você não gosta de estar com eles, conversar, brincar? Assim deve ser com Deus. Se nós amamos a Deus, né? Ele nos amou primeiro e se nós realmente amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, nós vamos ter alegria em ter comunhão, em conversar com Ele, falar aquilo que nós queremos falar, elogiar, agradecer, né? Adorar a Deus. Aí você diz assim, mas quem pode orar? Quem é que pode orar? As crianças dele, as meninas e meninos e adultos também que já creram em Jesus como seu Salvador. Porque quando oramos, nós falamos no final da oração o quê? Em nome de Jesus. Então nós precisamos ter a certeza de que Jesus é o nosso Salvador. Você vai ter essa certeza se você já convidou Jesus para morar no seu coração, na sua vida. Se você não fez isso, faça isso hoje. Fale com Deus aí, diga, Deus, eu creio que Jesus morreu no meu lugar e eu sei que eu sou pecador. Eu penso, falo e faço coisas que não te agradam. Eu quero que Jesus seja o meu Salvador e venha morar na minha vida. E você pode fazer isso, aí você vai ser uma criança de Deus. Aí você vai poder ter a alegria de ter comunhão com Ele. E vai ser preciso falar com Ele todos os dias, tá bom? Olha aqui, todos os dias. Quando devemos orar? Quando? Sempre! Você pode orar sempre, qualquer hora. Geralmente, nós gostamos de orar quando? Quando acordamos, quando vamos nos alimentar. Às vezes, você vai lá no WhatsApp e vê que alguém está passando um apuro, está doente, está pedindo oração. Você pode até no WhatsApp fazer uma oração pela pessoa. Então, qualquer momento você deve falar com Deus. Quando? Qualquer momento, sempre, sempre. E onde é que nós podemos orar? Onde? Em qualquer lugar. Tá bom? Em qualquer lugar. Até se estiver dirigindo. Só que se estiver dirigindo, não vamos fechar os olhos, né? Para não bater o carro. Mas nós podemos conversar com Deus em qualquer lugar. De olho aberto, de olho fechado, em pé, sentado, deitado.
tá bom? De perna pra cima, de qualquer jeito, dentro da piscina, tá bom? No mar, andando, caminhando, eu faço muito isso. Converso muito com Deus todo dia pela manhã, quando vou fazer minha caminhada. Então, quando devemos orar? Quando? Sempre! Sempre! Tem até uma música que fala sobre isso, quer ver? Olha só, essa japonesinha tá orando, olha lá que linda. Converso com Jesus de manhã cedo, converso com Jesus nos meus brinquedos, converso com Jesus nos meus estudos, converso com Jesus ao me deitar à noite. Converso com Jesus se estou doente, ai. Converso com Jesus se estou contente, oba! Jesus está presente, a Bíblia assim me diz. Eu posso conversar com o Senhor. Você pode falar com Deus a hora que você quiser, porque o nosso cântico diz o quê? Jesus está presente. Jesus está presente. A Bíblia assim me diz. A Bíblia diz que Ele nunca nos deixará, jamais nos abandonará. O Espírito Santo está dentro de você, se você já creu em Jesus como seu Salvador. Então Jesus está sempre presente, Ele está em espírito em você. Por isso, você deve orar quando? Sempre. E essa semana, você vai tirar um tempinho. Você vai tirar um tempinho para dizer para Deus, Deus, obrigado. Você vai dar graças. É oração de ação de graças que você vai fazer essa semana, todos os dias da semana. Uma das tarefas é falar com Deus todos os dias da semana, dizendo obrigado. Mas obrigado por quê, Pro? Obrigado pela Junta de Missões Nacionais. Aqui, ó. Nacionais, missões nacionais. Obrigado, Deus, pela evangelização do nosso lindo Brasil. Obrigado, Deus, porque a nossa nação, ela está sendo evangelizada. Nós temos essa liberdade. Nós temos muitos missionários espalhados no nosso Brasil. Vai lá na Junta de Missões, entra no site de Missões Nacionais e faz uma pesquisa. Quantos missionários a Junta de Missões Nacionais tem que estão espalhados no Brasil? Não vou trazer tudo mastigado não, tá? É uma tarefa para você. Entra lá no site e descubra quantos missionários estão espalhados no Brasil todo, tá? Vamos ver se você vai saber. E se você tem contato comigo, me manda a resposta. Quantos missionários a Junta de Missões Nacionais tem espalhados no nosso Brasil? Você vai dizer, obrigado, Deus, muito obrigado por cada missionário que está espalhado no Brasil, falando do amor de Deus. É isso que você vai falar. Fale para Deus, obrigado por suas famílias. Obrigada, Senhor, pelo missionário, pela sua mulher, esposa, pelos seus filhos. Você vai orar agradecendo por essas famílias. Não vai pedir nada, tá bom? Semana que vem nós vamos fazer pedidos. Essa semana nós só vamos agradecer, dizer, Deus, muito obrigado. É a ação de graças. Obrigado pela Junta de Missões Nacionais e por todos os missionários que estão espalhados no nosso Brasil. Obrigado, Deus. É isso que você vai fazer. Essa é a tarefa que eu tenho para você, tá bom? E como você é um discípulo, como você é um multiplicador, que nós já vemos que você também, já vimos, né? Que nós que amamos a Deus, eu e você que amamos a Deus, nós também somos o quê? Multiplicadores, assim como os missionários são multiplicadores. Nós sabemos que nós precisamos orar e dizer obrigado, Senhor, pela Junta de Missões Nacionais. Obrigado, Senhor, pela vida dos missionários. Nós vamos fazer isso agora. Feche os seus olhos aí onde você está e vamos dizer obrigado para Deus, a Deus pela Junta de Missões Nacionais e pelo nosso país que tem muitos missionários espalhados falando do amor dele. Vamos falar com Deus? A Bíblia, a palavra de Deus, ela diz para nós, olha lá, 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Então, a nossa decisão vai ser o quê? Agradecer.
Cruza os seus dedos aí. Vamos dar graças, como Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5,18a, nos ensinou, né? O apóstolo Paulo, aquele missionário e pastor. Em tudo dai graças. Vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado. Nós queremos nessa hora te agradecer. Deus amado, nossa oração é de gratidão, de ação de graças. Muito obrigado, Deus, pela Junta de Missões Nacionais que nós temos no nosso país, Pai, na nossa nação. Queremos te agradecer pela vida do pastor Fernando Brandão, te agradecer também, Senhor, por todos os missionários que estão nesse país evangelizando, falando do seu amor a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos também. Nós te agradecemos por cada estado do nosso Brasil, pelos 26 estados. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa nação. E obrigado porque nós somos brasileiros e podemos também evangelizar na nossa nação. Nós te agradecemos por missões nacionais, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que gostoso saber que nós podemos evangelizar. E como nós somos multiplicadores e somos também soldados neste exército do Brasil, né? E nós vamos hoje colocar mais uma parte da nossa armadura de Deus. Deus nos deu uma armadura para nós usarmos, ela é invisível. Eu já tenho, eu já uso o cinto da verdade, eu já uso a couraça da justiça, eu já uso também, olha lá, a sandália, que é a sandália do Evangelho da Paz, e já uso também o capacete da salvação. Olha o capacete da salvação, vamos colocar no soldado. Por que tem esse nome, capacete da salvação? Nós já vimos que o cinto da verdade é porque nós falamos a verdade, Jesus disse que ele é a verdade. Couraça da justiça, porque Jesus nos justificou, morreu no nosso lugar e nós nos tornamos justos. Então a gente usa uma couraça da justiça para fazer as coisas corretas e agradar a Deus. As sandálias do Evangelho da Paz nós usamos por quê? Porque nós entendemos, conhecemos o Evangelho e temos, como somos multiplicadores, que levar o Evangelho para todo o Brasil. Então usamos a sandália do Evangelho da Paz. O escudo da fé é porque nós cremos no Senhor Jesus e a fé na palavra de Deus, a fé em tudo que está na palavra de Deus, nos ajuda a enfrentar o nosso inimigo, a nos defender do mal. É o escudo da fé. Quando vem o inimigo querer lançar alguma dúvida, a gente fala, não, eu creio em Jesus. Ah, a Bíblia é mentira. Não, é verdade, eu creio, eu acredito, eu tenho fé naquilo que está na palavra de Deus. Então, a sua fé em Jesus, o escudo faz com que você se defenda das flechas que o inimigo lança para perturbar, para atrapalhar a sua vida, tá bom? E fazer você desistir da fé em Jesus. Então, é o escudo da fé. E o capacete da salvação? Já fala, né? O capacete vai proteger a cabeça do nosso soldado, né? Então, o soldado não podia levar, se ele levasse uma flechada aqui na cabeça, a cabecinha dele estava como? Protegida, né? Estava protegida. Então, esse é o capacete da salvação. É com a cabeça, né? O teu cérebro está onde? Dentro da sua cabeça. E é com o cérebro que você raciocina. É com os olhos está onde? Na cabeça. Então, com os olhos que você lê a palavra e aprende. Com os ouvidos você ouve a palavra de Deus. Então, como é importante proteger a sua cabeça. E é com o seu cérebro que você pensa. Puxa, eu sou pecador, eu realmente penso, falo e faço coisas que desagradam a Deus. E é com a cabeça que você toma o quê? A decisão de crer no Salvador. Então é o seu capacete da salvação. Você que já crê no Senhor Jesus, você já tem o capacete da salvação aí com você. E essa armadura, caso você queira conhecer direitinho e aprender mais sobre ela, está no livro de Efésios, no capítulo 6, tá? Efésios 6, 10. A partir do versículo 10 está lá falando sobre a armadura de Deus. Olha, semana que no próximo encontro,
nós vamos ver a última parte que falta da nossa armadura, tá bom? Se você ler, você vai saber qual é. Senão você vai ficar... Bom, você já sabe qual é. Você que tem o trabalho manual, né? Porque o seu trabalho manual qual é? Olha lá, você já cortou o cinto da verdade, já cortou a couraça da justiça, já cortou o escudo da fé, as sandálias do evangelho da salvação, e hoje nessa semana você vai cortar o seu capacete. Toma cuidado, né, para não tirar essas abinhas que vai prender na cabecinha dele. E no próximo encontro, tchan, só falta a espada, que a gente vai cortar só no próximo encontro, tá bom? E você vai montar então o seu soldado cristão, um soldado que ora. Lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 18, está escrito o versículo que fala sobre a oração. E diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Olha, orando em todo o tempo. Depois que você tem toda a armadura, Paulo escreve à igreja de Éfeso, escreve aos Efésios, lá no capítulo 6, onde está a armadura de Deus, o versículo 18. Tá, o último versículo ele fala que é para orar em todo o tempo, com toda oração e súplica, pedir o que você precisa, tá bom? E é no Espírito que você ora, então não é reza, tanto você tem que rezar um monte de um tipo de reza, um monte de outra, não, é oração, súplica no Espírito, vem de você, tá bom? Para Deus, e você pode falar com Deus. Essa semana você vai falar com Ele agradecendo pela obra de missões nacionais e agradecendo porque você é um brasileiro e você pode ser um multiplicador aqui na nossa nação e também orar. Vamos fazer como a Olívia, vamos orar. Por quê? Porque se conversarmos com Jesus vai tudo bem. Se conversarmos com Jesus vai tudo bem. Nas aflições aqui eu sempre descobri que se falarmos com Jesus vai tudo bem. Se conversarmos com Jesus vai tudo bem. Se conversarmos com Jesus vai tudo bem. Nas aflições aqui eu sempre descobri que se falarmos com Jesus vai tudo bem. Que durante essa semana tudo vá bem com você aí, que você se alegre muito na presença de Deus. Deus abençoe você. Se conversarmos com Jesus vai tudo bem. Se conversarmos com Jesus vai tudo bem.